É com muita satisfação que eu estou aqui para falar um pouquinho do currículo da rede municipal, especificamente sobre o texto introdutório que eu ajudei a escrever. É lógico que eu não fiz isso sozinha. Junto comigo participaram da escrita a Aline, a Camila e a Viviane, que são 3 supervisores da educação infantil, e também a Milena, que é a supervisora do ensino fundamental. Para o processo de escrita, nós procuramos responder algumas perguntas, perguntas que serviram como um roteiro para o texto que apresenta para o leitor esse documento. A primeira questão que buscamos responder foi qual é a base legal do currículo da rede municipal de Piracicaba. A nossa rede se constitui num sistema de ensino que está amparada pela Lei Municipal 5684 de 2006, em conformidade com a legislação que a precede, no caso a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, as diretrizes curriculares da educação infantil, bem como as diretrizes curriculares da educação básica. E é isso que nos dá autonomia para organizar e elaborar o nosso currículo. É preciso destacar que a homologação da base, como um documento normativo, foi a mola propulsora nesse sentido. A partir do conjunto de competências e habilidades apresentadas no documento, pudemos discutir, refletir e organizar o nosso próprio currículo, no sentido de atender às necessidades do município e, principalmente, em acordo com as características das escolas municipais. Nós buscamos, nessa parte do documento, no texto introdutório, situar o leitor sobre de que lugar nós estamos falando, da nossa cultura, do nosso jeito caipiracicabano de dizer. No decorrer do texto, procuramos responder também a outra pergunta. O que entendemos por currículo, afinal? Entendemos que currículo é um conjunto de práticas permeadas pelas relações sociais que articula as vivências e saberes que integram o patrimônio social, cultural e histórico. Se trata de um documento flexível, vivo, que proporciona experiências ricas, singulares e plurais, quando é colocado em prática. Deve ser objeto constante de reflexão lá na escola por parte de professores, de gestores e de toda a comunidade escolar, permitindo sua construção e ressignificação frente a esses contextos em que será produzido. É um documento pautado em vários princípios, os éticos, os estéticos, os políticos, que já estão anunciados em outros documentos oficiais. Mas eu quero destacar aqui 3 aspectos que nós tentamos marcar muito no texto introdutório e que a gente quis destacar, que é o seu caráter integrador. Foi um documento pensado da primeira etapa da educação infantil, desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental, considerando sempre a articulação, a integração e a transição dos 2 segmentos, seu aspecto inclusivo, ressaltando que todos têm direito a estar na escola e ter a sua condição humana respeitada, e que assegure a equidade, reconhecer que todos nós somos diferentes, portanto a escola não pode tratar os desiguais de forma igualmente. É uma questão de justiça para que todas as crianças tenham assegurado o seu direito ao acesso, à permanência na escola e à aprendizagem. Então, qual que é a finalidade do nosso currículo? É a de desenvolver as 10 competências gerais trazidas pela base, considerando que esse trabalho ele deve acontecer nas 3 etapas, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. No caso da nossa rede, a colaboração das escolas municipais será na educação infantil e no ensino fundamental apenas nos anos iniciais. Bem, no percurso de desenvolvimento das competências gerais,
cada etapa, cada segmento se organiza de um jeito próprio. A educação infantil, por exemplo, ela atende as crianças da creche, de 0 a 3 anos, e as de pré-escola, de 4 a 5 anos. Ela está estruturada sobre 2 eixos, que são as interações e as brincadeiras. Esses eixos vão permear o trabalho com 5 campos de experiências, para que sejam assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são o conviver, o brincar, o participar, o expressar e o conhecer-se. Trabalho esse que terá continuidade nos anos iniciais do ensino fundamental, porém o ensino fundamental se organiza de um jeito diferente. No ensino fundamental temos as áreas de linguagens, que está dividida nos componentes de língua portuguesa, arte e educação física. Depois temos a matemática e as ciências da natureza, que elas se constituem em área e em componente ao mesmo tempo. E por último, a área de ciências humanas, que se divide em história e geografia. Cada componente apresenta competências específicas, né, que serão articuladas com as competências gerais, e cada componente tem os seus objetos de conhecimento e habilidades a serem alcançadas. Dessa forma, o que se espera de fato é a formação integral da criança, né, entendendo que as competências cognitivas e socioemocionais são indissociáveis. Assim, desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental, coexistem diversos saberes que oportunizarão a formação integral dessas crianças. Mas vocês devem estar se perguntando, como tornar esse documento uma realidade na escola e na sala de aula? Qual é o caminho a percorrer nesse sentido para a implementação do currículo da rede municipal? É um grande desafio a que nos propomos mesmo. Mas muitas questões são importantes nesse percurso, nesse caminho. Mas nós destacamos 4 aspectos que devem ser cuidados e que estão no texto introdutório. O primeiro deles é o projeto político-pedagógico da escola. Cada comunidade escolar deverá ou revisitar ou elaborar o seu projeto à luz dessa nova proposta curricular, né? Procurando integrá-lo ao seu cotidiano, em consonância com a identidade e as peculiaridades da sua própria escola, mas que sejam assegurados os direitos e objetivos de desenvolvimento previstos no currículo. Outro aspecto muito importante é a formação continuada. Nós vamos precisar muito de formação para todos os envolvidos nesse processo. A efetivação desse currículo vai depender muito da formação de gestores, professores, para que, tanto por meio de ações e de projetos planejados pela própria secretaria e ações planejadas lá na escola, porque a escola também é um campo muito rico de formação, tem muitos momentos de formação. Um outro aspecto que a gente destacou que deve ser muito cuidado são os materiais pedagógicos. Eles devem ser alvo de análise e seleção muito criteriosa por parte de todo mundo, né, de todos os envolvidos, para que eles estejam alinhados a essa proposta curricular. E o quarto aspecto é a avaliação, ou seja, a revisão dos processos e instrumentos de avaliação, que seja como uma ação formativa, reflexiva e desafiadora, no sentido de que a gente possa analisar em que medida o que está sendo posto no documento, as habilidades e os objetivos estão sendo alcançados no dia a dia das atividades educativas. E outro aspecto da avaliação é em relação ao próprio documento, ao próprio currículo, que deve ser prevista em diferentes momentos para que sejam feitas as adequações diante de problemas que forem identificados por todos. Mas afinal, quem são os responsáveis para a implementação
desse currículo, né? Quem vai fazer a implementação? Quem vai tornar esse currículo realidade? Todos nós somos responsáveis, né? A Secretaria Municipal de Educação, por meio da infraestrutura, da sua equipe técnica, os gestores escolares, os professores, os funcionários da escola, cada qual desempenhando da melhor forma o seu papel. O sucesso desse documento vai depender de todos nós. Na verdade, a gente só venceu uma etapa, que foi a elaboração do documento. Agora nós temos a etapa de efetivação desse currículo. Bom, para encerrar minha fala, eu quero ler para vocês um trecho da parte introdutória do documento que eu considero relevante para descrever o longo percurso de construção que envolveu muita gente. E diz assim: este currículo resulta do fazer e do querer de muitas pessoas, do esforço de profissionais de diversas funções que trabalharam de modo colaborativo, num processo sério e intenso, buscando associar os saberes, os procedimentos, as reflexões e as experiências, com o objetivo de alcançar a melhor qualidade de ensino às crianças atendidas. Tenham um ótimo ano. Meu muito obrigada.